Presidente, como o senhor enxerga a atuação do Poder Executivo neste momento da pandemia? Quais as ações do Poder Executivo o senhor considera positiva ou negativa e o que poderia melhorar? Veja bem, o Executivo, através da Secretaria de Saúde, ele tem que estar atento junto aos nossos índices de infectados, né, aos nossos índices de internado, tanto na UTI como na enfermaria. Então nós tivemos aí no começo do ano, com essa nova cepa, né, um aumento muito grande do número de infectados, do número de internados e inclusive do número de óbitos, de que infelizmente nós somos próximos a 300 óbitos no município. Então, e tudo isso, ele muda diariamente, né? Então, você tem um evento, o Dia das Mães, ninguém quer ficar sem ver sua mãe, então 2 semanas depois você tem um aumento no número de casos infectados. Você tem um feriado mais prolongado, você tem um aumento do caso infectado. Então, as ações, elas têm que ser de coibir eventos que tenha aglomeração, e isso a prefeitura tem feito. Você tem que exigir máscara, exigir distanciamento, e isso a prefeitura tem feito dentro das repartições e exigido de toda a população. E a gente tem, felizmente, superado aquela meta que nós tínhamos de vacina, porque nós sabemos que só com a vacinação é que a gente vai reduzir ainda mais os números da pandemia. Então hoje a gente já tem um número bem menor do que nós tínhamos há 1 mês, 2 meses atrás. Perfeito. Presidente, agora em relação à Câmara, quais as ações paritativas o Poder Legislativo vem tomando nesse período da pandemia? Existem cobranças que estão sendo realizadas para o Executivo? Quais foram feitas? E se elas estão sendo atendidas e respondidas? Na realidade, a gente tem reuniões periódicas com o prefeito, com os secretários, né? E lá a gente tem discutido os assuntos relacionados à pandemia, os recursos que a prefeitura está repassando, tanto para o UPA como para a Santa Casa, para o atendimento, o aumento do número de leito, a transferência, foi parado de fazer cirurgias que não eram de caráter emergencial e foram passados leitos da cirurgia comum para leitos de cirurgia Covid. Então tudo isso a gente vem acompanhando, vem cobrando que a prefeitura fiscalize festas clandestinas, que a prefeitura invista na saúde, e isso a gente tem visto que a prefeitura tem feito. Nós criamos o Fundo Municipal de Covid, né? A prefeitura ainda ela está fazendo os desembolsos não via esse fundo, mas é uma ajuda que essa casa pode dar para a prefeitura, e principalmente lá no ano passado eu já fiz o orçamento da Câmara Municipal, 2 milhões a menos, exatamente por causa da Covid, porque o Tribunal de Contas ele fala que a Câmara tem que ajudar a Prefeitura nesse período de pandemia. Então, além da devolução do 10º que eu fiz o ano passado, mais de 2 milhões e 600 mil, eu já reduzi o orçamento da Câmara em mais 2 milhões, e agora eu já fiz uma antecipação de devolução desse 10º de mais 1 milhão. Então, essa contribuição é da Câmara Municipal, né? É o presidente que faz, mas graças aos funcionários, às diretorias da casa e aos vereadores. Presidente, agora na opinião do senhor, qual é o papel do vereador itatibense durante essa pandemia? Olha, é isso, nós estarmos policiando, nós estarmos levando informação para o nosso eleitor, para o nosso cidadão, né? Conscientizando ele de que ele
precisa cumprir essas regras, né? E cobrando do prefeito, da Secretaria de Estado, do governo federal, as vacinas, porque nós sabemos que só com essa vacinação é que a gente vai conseguir sair disso. A gente tem exemplos aí a nível de outros países, né, que estão em uma quantidade de vacinação percentual maior do que o Brasil, que eles estão num nível já abrindo para eventos com mais pessoas, como está ocorrendo na Inglaterra, ocorrendo nos Estados Unidos, né? Então, o que a gente está fazendo é tentar falar para as pessoas. Se nós dermos uma paradinha, esse vírus ele vai continuar circulando, mas com uma velocidade menor, né? E aí, com a vacinação, a gente retoma as atividades normais aí. Com certeza. Presidente, qual mensagem o senhor deixa aí para as quase 300 famílias que perderam seus entes queridos aí nessa pandemia aqui em Itatiba? Olha, nesse momento é difícil, né, para nós, porque por mais que façamos, a gente se sente impotente, né? A gente perdeu familiares, a gente perdeu amigos, a gente perdeu vizinhos, né? Mas o que a gente podia fazer, a gente fez. Então a gente tem que ter a consciência do dever cumprido que a gente está fazendo. Hoje a gente vê, nós chegamos a 26 leitos de UTI na Santa Casa, quando nós só tínhamos 7 lá no começo. Então, o que foi possível fazer, o poder público fez. A população, uma grande maioria, fez a sua parte, uma minoria infelizmente não fez, mas aí o poder público também agiu, mas a gente não conseguiu fiscalizar tudo, né? Então, os nossos sentimentos, né, em nome da Câmara Municipal, a todos os familiares, né, desses quase 300 óbitos que tivemos no nosso município. A Câmara Municipal vai fazer um evento na Câmara Municipal para homenagear esses cidadãos, né, que faleceram com essa Covid, e nós vamos fazer um memorial em homenagem a essas pessoas, né, para ficar marcado, gravado na história que uma pandemia, a gente não sabe quando ela vem, como ela vem e quando ela acaba, né? Então é o que a gente pode fazer hoje. Então, prestar as nossas condolências a toda a família. Vamos fazer um evento também homenageando essas pessoas e deixar um memorial aí, perpetuar essa fase que a gente não gostaria e jamais será esquecida, porque realmente pegou o mundo inteiro aí de surpresa. Com certeza. Presidente, no último dia 31 de maio foi realizada a audiência pública da saúde. Dados foram apresentados aos vereadores e para a população. O que o senhor, presidente da Câmara, tem a dizer desses dados apresentados? Até agora eles são satisfatórios? Qual a avaliação do poder legislativo perante esses dados apresentados? Como eu já disse, o que nós podemos é cobrar mais empenho da Prefeitura com relação ao desembolso, focar mais esse desembolso na área médica. Infelizmente a gente tem que parar com algumas cirurgias, né? Mas aí, em paralelo a isso, a gente tem o mutirão de catarata, que felizmente a gente teve verba para fazer isso, né? Então a gente direcionar os recursos para esse ponto principal hoje no município de Itatiba, que é o Covid. Felizmente, a gente está regredindo bastante nos números, né? E os valores que a prefeitura passou, que essa casa repassou para a prefeitura, eles foram maiores do que o do ano passado,
porque nós tivemos um número de casos bem maior do que do ano passado, mas sempre não é suficiente, né? A gente sabe que... Mas eu acredito que o que está sendo repassado para a Santa Casa e para o UPA, né? Realmente ele está sendo muito bem empregado, né? E as mortes, infelizmente, cada ser humano reage, o organismo reage de uma maneira, né? Então a gente tem pessoas que passam por esse vírus e nem ficam sabendo, e tem pessoas que vêm a óbito. Então a gente tem que acompanhar tudo isso. Certo. Presidente, cite projetos de lei criados pelos vereadores já aprovados aqui na Câmara que o senhor considera de suma importância para o desenvolvimento de Itatiba. Algum que está em andamento? Na realidade, todos os projetos que passam por essa casa, eles têm a sua importância, né? Então, o que passou por essa casa, que é um dos projetos mais importantes que passa anualmente, é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, onde a gente viu que os recursos que serão investidos na saúde, eles são maiores do que foram, né? A gente pede que os recursos sejam maiores do que foram o ano passado e esse ano. Então, essa LDO, a Lei de Diretriz, é que vai nortear o orçamento. E aí, a hora que voltar o orçamento, é que a gente realmente vai ver esses números para realmente a gente focar no que é mais importante, que é a saúde do cidadão. Porque sem saúde, o cidadão é penalizado, né? E o município tem um gasto ainda maior. Então, é investir na saúde primária, né? E esperando que essa Covid, né? Ela não vai embora, a gente sabe que não vai embora, mas que ela diminua, né? E aí a gente possa tocar aí as nossas UBS, os nossos postos de saúde, as nossas clínicas, né, para os demais atendimentos que não deixaram de existir. Excelente. Presidente, nós estamos em uma região muito privilegiada do país. Temos em Itatiba e na região rodovias com ótimas estruturas, aeroportos próximos e grandes centros econômicos não distantes aqui da nossa cidade. Como presidente da Câmara enxerga Itatiba dentro desse contexto? Quais ações nós, como Câmara, poderíamos realizar para o incentivo da vinda de novas empresas na cidade? Na realidade, Itatiba já tem tudo para a vinda de novas indústrias na cidade, né? Nós estamos, como bem mencionado no quesito, nós estamos num lugar privilegiado, nós temos um clima privilegiado, nós temos uma população privilegiada, nós temos boas escolas, nós temos local para finais de semana, a gente tem tudo para que essa indústria venha, né? A gente tem mão de obra. Quando a gente não tem mão de obra, nós temos o Senai que faz parceria, a gente tem o Sebrae que nos apoia, então nós temos tudo isso e as indústrias elas vêm, né? Agora, nós tivemos uma crise que começou lá em 2015, altos e baixos, e depois, no meio de toda essa crise, uma pandemia, e assim mesmo a gente vê que a receita nesses primeiros 7 meses do município de Itatiba foi maior do que a receita do mesmo período do ano passado. Então, mesmo com pandemia, as indústrias estão trabalhando, pequenas indústrias estão vindo, e o que a gente tem de importante? O nosso ar, a nossa localização, a diversidade, a nossa topografia, né? Nós temos o setor terciário, que é o de serviços,
hotelarias, né? É nisso que a gente tem que investir, restaurantes, porque para você criar um emprego na indústria, você gasta 1 milhão. Para você criar um emprego no comércio, no serviço de eventos, ele é um custo muito menor. Então é isso que nós temos que investir. E nós criamos lá atrás, né, Itatiba como MIT, município de interesse turístico, porque nós temos tudo para desenvolver o nosso turismo. E eu não vejo problema nenhum em a gente ter as indústrias que nós temos de tecnologia de ponta. Nós temos a parte rural, né, que a gente tem aí vários empreendimentos na área rural. A gente tem vários empreendimentos de nível internacional, né, como o DODA, né, está sendo feito um polo aquático perto da igreja de Santa Rita. Então a gente tem tudo para crescer no turismo. E sem esquecer que o nosso eixo da Dom Pedro é o nosso eixo de indústria. Então o nosso plano diretor, a nossa lei de zoneamento já foi pensado em deixar aquela região como turística. E agora com a nossa perimetral sendo aberta, vai ter lá uma grande parte também para a vinda de novas indústrias. Presidente, temos em nossa cidade universidades particulares e também públicas como a FATEC. Algum vereador já apresentou algum projeto que incentive uma parceria público-privada e que possa fomentar ou incentivar o empreendedorismo, a criação e fomento de startups, incubadoras de empresas municipal e demais ações em conjuntos com a ICITA, SEBRAE ou demais instituições de ensino? Na realidade, esses projetos, eles não são apresentados pelo vereador, né? São projetos do município, do executivo, porque é lá que se faz, que tem o dinheiro, tem o espaço para se fazer, esses projetos, né? E a Câmara, ela aprova o orçamento e acompanha o desenvolvimento, né? E participa das reuniões com o SEBRAE, participa das reuniões com a ICITA, está sempre interagindo com todos esses órgãos, né? E com as nossas universidades e com as nossas escolas. Então, a gente, não só com as nossas, mas como de toda a região. Eu, como membro da região metropolitana de Campinas, tenho contato com 21 municípios da região metropolitana de Campinas, além do PCJ, né? Então, o PCJ também, na parte ambiental, traz vários projetos para o município de Itatiba. Então, é um conjunto de coisas, né, que faz com que Itatiba seja o que ela é hoje. Então, não adianta fazermos um projeto, sonharmos alguma coisa, se a gente não tiver uma parceria público-privada. Então, nós estamos correndo atrás dessa parceria público-privada e aí a gente dá o start no projeto, porque sem essa parceria o papel morre na gaveta e ele não progride. Então eu acho que dentro da região metropolitana de Campinas, das nossas reuniões lá, a gente tem conseguido bastante coisa para o município de Itatiba nessa área que envolve SEBRAE, formação, tudo isso aí. Com certeza. Presidente, atualmente pelo menos 4 grandes áreas industriais bem no meio da nossa cidade estão abandonadas, de empresas que deixaram Itatiba com o passar dos anos e antes mesmo da pandemia. O que os vereadores podem contribuir para que isso não aconteça mais? Na realidade, isso não é prerrogativa do vereador, né? A economia fez com que essas empresas procurassem outros polos. Os prédios em que elas estavam instaladas, né? Quem não lembra da Cobrasil? Não, aliás, acho que bem poucos lembram da Cobrasil. E uma dessas empresas estava dentro do prédio que era do Cobrasil. Então, os prédios vão ficando... o custo
de manutenção desses prédios. Então, novas máquinas, novos equipamentos, exigem novos projetos, novas obras. Então, elas foram procurar essas novas construções. Então, com certeza, essas indústrias que saíram da região central de Itatiba, elas estão numa localização não central, num outro lugar. Então, tem indústria também do município de Itatiba que saiu do centro e foi para uma região, porque ela precisa escoar os seus produtos, ela precisa, a CETESB exige um monte de coisa, ela precisa ampliar. Então, se vocês lembram hoje, a Mactra, que é uma empresa de impermeabilizante, ela estava num barracão de 250 metros da Vicente Catalano. Hoje ela é uma potência e está lá do lado da Nívea. É uma indústria que nasceu aqui em Itatiba e é conhecida nacionalmente. Perfeito. Presidente, agora fale brevemente sobre a cidade ter mais uma opção de informação com a abertura e a inauguração do portal da cidade. Eu queria parabenizar, né, o portal da cidade pela vinda aí, né, e tudo o que for feito para a gente divulgar a nossa cidade a nível estadual, a nível federal, a nível internacional, porque nós temos aqui locais de evento, nós temos hotéis de primeiro mundo aqui, né? Nós temos um dos melhores campos de golfe do planeta, está aqui em Itatiba, né? Nós temos agora recentemente o Centro Hípico do Doda, nós temos a Quinta da Baronesa, que apesar de estar em Bragança, o rótulo é Itatiba, então está saindo um empreendimento muito grande lá. E onde você vai, você tem um espaço, né, para você estar fazendo o seu lazer, fazendo a sua diversão, além do trabalho, porque isso a gente precisa desse lazer, né, nas horas aí. Então, Itatiba tem tudo para ser ainda maior. Ela já é grande, já é gigante. É que a gente é bastante chorão, né? Mas se a gente vê a situação de alguns dos nossos vizinhos, se você vê a situação lá do nosso norte e nordeste, a gente vê que nós somos uma cidade de primeiro mundo. Mas a gente chora, a gente quer mais, a gente quer que Itatiba seja melhor. E com essa garra, com essa vontade de querer que ela seja melhor, que a gente torce, né, para que venham empresas novas, para que venham meios de informação novo, para que divulgue a nossa cidade. Nós temos o melhor ar do mundo. Quem mediu isso e como, eu não sei, mas é um rótulo que Itatiba tem. Então, vamos explorar isso. Bem-vindo aí, então, ao Portal Itatiba, né? Sucesso! E eu acho que a nível de informação e transparência, ninguém mais do que esse presidente fez aqui na Câmara Municipal, e me coloco à disposição do portal para qualquer assunto que ele queira discutir e qualquer ideia que ele queira levar para que Itatiba seja ainda maior e melhor. Presidente, agora é um espaço amplo, um espaço livre, aberto para o senhor deixar uma mensagem, um recado, falar sobre algum tema em especial que o senhor deseja. Olha, eu queria deixar um recado primeiro para o portal da cidade, né? Dizer: trabalhem, trabalhem, trabalhem. Dê a transparência, dê as informações corretas que nós precisamos. Nós estamos cansados de jornais, de órgãos de imprensa, de portais tendenciosos, né? Não é isso que nós queremos. Nós temos que fazer política, nós temos lado político, nós temos tendência política. Mas na hora da informação da população, que ela seja verdadeira.
né? Então, como presidente da Câmara, nós não tínhamos as informações reais da Câmara. A gente tinha as informações que o jornal passava, que a rádio passava, ou que a pessoa via na televisão, numa reprise na sexta-feira, né? Mas nada melhor do que o jornal falou, né? É o que o vereador realmente falou. O que o rádio falou, não. É o que o vereador realmente falou. Então, nós abrimos nas redes sociais, YouTube, Facebook, o que tiver de novidade, a gente vai estar aderindo, né? E vai querer estar aí colaborando, não só com o Portal de Itatiba, mas com todos os órgãos de imprensa, não só do nosso município, mas como da região. Então, eu tenho aí mais 1 ano e meio como presidente da Câmara, é esse o meu trabalho, dar transparência nos atos dos vereadores, e hoje nós estamos dando transparência online, né, pelas redes sociais aí e pela TV, né, que a gente tem aí a transmissão na sexta-feira. Então, sucesso ao Portal Itatiba, né, e transparência. Essa é a palavra, transparência.